Olá, meus queridos! É muito bom estar com vocês para mais uma aula de história. Meu nome é Daniela Estevam e hoje eu vou estar falando com vocês sobre as grandes navegações. Antes de cada conteúdo novo, eu gosto de relembrar os anteriores. Nas duas últimas aulas, nós estávamos vendo as mudanças pelas quais a Europa estava passando. Nós estudamos o renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural, e junto com ele, o movimento humanista, que transformou a forma de pensar dessas pessoas. Logo depois, nós estudamos as mudanças políticas que aconteceram na Europa. A formação dos estados nacionais, o rei se tornando absolutista através de um acordo com a burguesia e depois adotando um sistema mercantilista. Entre as 5 práticas do mercantilismo, tinha uma que dizia que era a busca por colônias, ou seja, encontrar lugares que pudessem oferecer matéria-prima barata e fonte de comércio. E é isso que agora os burgueses, junto com esse rei, têm o desejo de fazer. A partir desse princípio é que começam as grandes navegações. Então, primeiramente, vamos entender os objetivos, né? O que desejavam com as grandes navegações. Alguns comerciantes queriam comprar especiarias. Sabe o que é especiarias? Cravo, canela, pimenta, açafrão, tecidos, de uma maneira geral temperos e produtos finos, que poderiam ser vendidos na Europa a um preço muito alto. Mas onde comprar essas especiarias? Na Índia. É aí que reis e comerciantes se juntam, na tentativa de lucrar com isso. Os produtos comprados eram baratos na Índia, mas poderiam ser vendidos a altos preços na Europa. Um exemplo, mais ou menos, é como se você comprasse algo a R$1 e pudesse vender a 100. É lucrativo ou não é? Com certeza, né? Tão simples. A gente sai pelo mar Mediterrâneo, chega até Constantinopla, que era um ponto de livre e fácil acesso até a Índia, e vamos comercializar. Mas havia um problema. Constantinopla tinha sido ocupada pelos turcos otomanos e eles só faziam comércio com genoveses e venezianos. Outros povos de outras regiões, outros países, não tinham acesso a esse comércio. Portugal e Espanha, que já possuía uma burguesia forte, tinha dinheiro para investir, um rei centralizado, estava louco para ganhar dinheiro com as especiarias, mas não tinha acesso pelo mar Mediterrâneo. Então, o que eles pensaram? Vamos buscar novas rotas. Mas a coisa não é tão simples. Como eles não conheciam o que havia nos mares, havia muito medo, muitas superstições. Eles achavam, primeiro, que a Terra era plana. Vou pegar um DVD para ter ideia de como eles imaginavam. Se a Terra era plana, os navegadores iriam até o mar mais distante, porque antes eles navegavam, sim, mas sempre contornando o continente. Então eles iriam pelo mar mais distante, chegariam no momento que eles cairiam no abismo profundo, porque se achavam que a Terra era plana, isso que ia acontecer. E esse princípio era até um princípio religioso. A igreja defendia isso. Se a Terra é plana, eu tenho o céu em cima e o inferno embaixo. Isso confirmava a sua teoria. Além disso, eles achavam que tinha monstros terríveis, monstros gigantes que iriam engolir os navios, as embarcações. E isso tudo por falta de conhecimento, por não saber o que existia. E também só conheciam o quê? A Ásia, a Europa e a África. Para eles, o resto do mundo não existia. Isso tudo gera medo, insegurança. Como embarcar numa viagem como essa? Mas quando a gente fala de dinheiro, a coisa muda, né? A possibilidade do lucro com as especiarias era muito grande. Então, valia a pena esse alto risco. Assim, Espanha e Portugal vão investir nessas navegações. Vão criar novos caminhos, né? Buscar novos caminhos para chegar à Índia. Primeiro, eu gostaria de falar da Espanha, das navegações espanholas. Vai existir um genovês chamado Cristóvão Colombo, que acredita encontrar um caminho mais rápido para chegar à Índia. Ele não queria fazer como os portugueses, que iriam contornar a África. Ele acreditava que poderia sair em direção ao oeste e atingir o leste. Mas como?
Ele confiava, acreditava nas novas teorias, que afirmava que a Terra era redonda e não plana. Se a Terra é redonda, presta atenção comigo, eu peguei até um globo para a gente entender. Se a Terra é redonda, eu saio daqui, que é Portugal, mais especificamente aqui. Ao invés de eu contornar todo o território africano para chegar na Índia, que era uma distância bem longa, era só eu sair daqui, vir reto, que eu chegava na Índia. Como eu já disse para vocês, eles acreditavam que só existia a África, a Europa e a Ásia. Mas o problema é que eram poucos que acreditavam nisso. Quando Cristóvão Colombo foi apresentar essa teoria na Universidade de Salamanca, riram horrores a cara dele. Falaram que ele estava louco, né? Que isso eram só suposições. E ele vai atrás da rainha, ele consegue ter um acesso à rainha da Espanha e fala da proposta dele. A princípio ela também acha que ele estava um pouco louco, que não existia essa possibilidade. Mas aí um conselheiro da rainha falou para ela: o que você gasta, o que você vai gastar com investimento nessas viagens? Geralmente são 2 ou 3 banquetes que você paga para os nobres. Não vale a pena arriscar? E graças a esse conselheiro e a decisão da rainha de arriscar, ela vai dar para ele 3 caravelas, possibilitando mais uma série de marinheiros para acompanhá-lo, de escrivão, marinheiro, cozinheiro, todo o grupo necessário para que essa viagem fosse efetuada. E eles vão se lançar no mar, no oceano, para tentar achar um caminho mais rápido para a Índia. Ocorreram problemas? Sim. Quais? Primeiro, ele errou o tamanho do planeta. Ele sabia da existência, ele acertou, na verdade, ao dizer que a Terra é redonda, mas ele não esperava o tamanho do globo. Ele achava que era menor. Então, o que ele tinha imaginado para a viagem acabou levando muito mais tempo. Seus marinheiros começaram a ficar desesperados. Você tem uma perspectiva de tantos dias em alto mar e aumenta, claro que eles iam ficar preocupados. Quase que ele sofreu um motim. Mas até que ele chegaram, né, nessas novas terras. Quando ele chegou, ele achou que estava na Índia. Não é à toa que ele chamou os habitantes da região de índios. Mas ele estranhou um pouco, porque os relatos que ele havia lido, que ele tinha acesso, era bem diferente a Índia do lugar que ele tinha encontrado. Mas até que um novo navegador, conhecido como Américo Vespúcio, vai utilizar dos relatos de Colombo e de outros navegadores e assumir que havia encontrado um novo continente. Então, na verdade, quem chegou primeiro à América foi Cristóvão Colombo, mas como ele insistiu na teoria de que tinha chegado na Índia e depois Américo Vespúcio foi lá e assumiu, falou, não, é um novo continente, a América foi homenageada, né, com o nome dele, por isso chamamos América com o nome de Américo Vespúcio, e Colombo ficou um tempo no esquecimento. Isso hoje só é possível a gente saber porque o seu filho e outros historiadores da época foram juntando documentos e comprovaram que quem realmente, né, encontrou, chegou ao território americano pela primeira vez foi Cristóvão Colombo. Ah, moçada, mas cabe ressaltar uma coisa, né? Quando eu digo que foi o primeiro a chegar na América, é na visão europeia. Porque nós já sabemos que haviam habitantes que moravam aqui há muito mais tempo. Com relação às navegações portuguesas, eu gostaria de destacar algumas viagens, mas principalmente o pioneirismo português. Por que Portugal foi o primeiro a passar por esse processo? Vários motivos facilitavam. A localização do seu território, por ser uma península. Já estar trabalhando com a pesca, né, de uma das atividades econômicas de Portugal, ser a pesca. Então eles já tinham navios, embarcações próprias para isso. Havia a escola de Sagres, uma escola própria para ensinar e aperfeiçoar a navegação. E principalmente uma burguesia que já tinha conseguido seu espaço e tinha muito dinheiro para investir nessas viagens. E é a partir do início do século XV que ele começa a fazer o contorno do périplo africano. Portugal não foi na mesma teoria de Cristóvão Colombo. Eles achavam que o melhor caminho de atingir a Índia seria através do contorno da África.
Então eles vão aos poucos, desde o início do século XV. Depois ele vai ampliando, até que em 1498 eles chegam à Índia. E o responsável por essa viagem vai ser Vasco da Gama. Em 1500, nós temos a segunda viagem mais importante de Portugal, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Com relação ao descobrimento do Brasil, existiam duas teorias. A primeira foi do acaso, que eles estavam indo para a Índia e no meio da viagem pegaram uma tempestade, os navios se perderam e acabaram chegando ao território brasileiro, onde hoje fica Porto Seguro. Essa teoria ficou conhecida como a teoria do acaso. No entanto, após analisar alguns documentos, foi possível perceber que em 1494, Portugal havia assinado o tratado que determinava a divisão do território da América entre eles e os espanhóis. Mas como Portugal vai assinar um documento em 1494 de algo que ele ainda não descobriu? E aí a gente acredita nessa próxima teoria, que seria a teoria de propósito. Ou seja, ele sabia dos territórios, estava se preparando para essas viagens, por isso que ele fala para todo mundo que estou indo para a Índia. No meio do caminho ele muda a rota e chega no Brasil. E ele fez isso porque se ele ressaltasse a ideia de que havia territórios ao sul da América, muitos iriam disputar com ele e tentar conquistar esses territórios. E a regra daquela época era quem chegasse primeiro, ganhava. Quando Pedro Álvares Cabral chega ao território brasileiro, a primeiro momento ele vê um monte. Como era domingo de Páscoa, ele dá o nome de Monte Pascoal. Depois ele acredita ser uma ilha, que ele vai dar o nome de Ilha de Vera Cruz. E com a propagação da fé cristã, vai dar o nome de Terra de Santa Cruz. Mas, ao explorar o território brasileiro, encontraram uma árvore linda, que ao arrancar a casca soltava uma seiva bem avermelhada que era ótima para atingir tecidos. Essa árvore é chamada de pau-brasil. Até o nome é um nome popular, de pau de brasa, por conta desse tom avermelhado. E ele estava presente em praticamente todo o litoral brasileiro. E daí que resolveram dar o nome de território de Brasil. Eu não poderia deixar de falar para vocês que nessas navegações não iam apenas marinheiros. Além deles iam soldados, porque eles não sabiam onde eles iam chegar, se poderia haver algum conflito ou não. Padres, ajudantes, médicos, um escrivão para anotar tudo. Até não podemos esquecer que essas viagens eram financiadas pelos reis e pelos burgueses. Eles precisavam relatar passo a passo do que eles estavam fazendo com o dinheiro que não pertencia a eles. E não esquecendo também, é claro, o papel da Igreja Católica, que vai apoiar fortemente essas navegações. Por quê? Os reis iam conseguir novos territórios, a burguesia comércio, e a Igreja apoia porque ela vai conseguir novos fiéis. Um outro fator essencial para que essas viagens acontecessem seriam as novas tecnologias, os instrumentos utilizados na época, como a bússola, o astrolábio, a balestilha, o quadrante. Além da construção das caravelas. Eles já tinham as naus, que eram embarcações um pouco menores, mas as caravelas poderiam enfrentar longas distâncias, tinham um espaço grande para carregar muitas mercadorias, além de ser mais resistente e rápida. Para finalizar, eu vou deixar um trecho de um filme incrível chamado 1492, A Descoberta do Paraíso, que mostra quando Cristóvão Colombo chegou à América. Espero que vocês gostem e quem sabe até assistam o filme todo. Foi um prazer estar novamente com vocês, um beijo e até daqui a pouco nas nossas atividades.